Então, beleza. Boa noite aí, pessoal. Então, o tema que eu separei hoje aqui, na verdade, eu até separei três partidas. Não sei se vai dar tempo de ver as três partidas, que às vezes acabo me aprofundando demais em uma ou duas, mas de qualquer forma vai estar no material ali de suporte, ali, o PGN e tal. Bem, o tema que eu separei hoje é um tema que ele pode ajudar em qualquer situação, seja a pessoa que está aprendendo ali, está tentando melhorar a estratégia dela, principalmente de meio jogo, né? Mas vale para outras fases da partida, tanto abertura quanto finais, mas é principalmente para situações de meio jogo, que às vezes a pessoa fica meio desorientada do que fazer para poder não ficar pior na partida, ou às vezes até após obter uma vantagem, conseguir trabalhar essa vantagem para transformar numa vitória, né? Que às vezes não é tão fácil quanto parece. Às vezes ficar melhor, às vezes nem é o problema. O problema, às vezes, é transformar aquela pequena vantagem numa vitória, no ponto, né? Aí que é difícil. É igual como se fosse no futebol, você ficar tocando a bola ali infinitamente não vai fazer o gol, né? Então, você tem que construir, no caso do meio-jogo, né? No xadrez. Você tem que construir algum tipo de vantagem e cadenciar pouco a pouco essa vantagem para uma vitória, né? Seja por mate ou por um ganho material decisivo que faça seu oponente desistir da partida, né? Então, o que eu vou mostrar aqui tem um pouco a ver com isso. Mas o tema que eu acho que mais ajuda nessas questões de meio jogo é você saber onde colocar as peças. E aí é que tá, né? Parece simples, fala assim, mas saber onde colocar as peças não é só colocar no centro, em casas boas e tá tudo resolvido? Na verdade, não é tão simples assim, né? Se a gente até pegar o gancho da última aula que a gente teve, eu não estou falando com os outros professores, a aula entre nós aqui foi sobre estrutura de peões e tal. Aquilo ali já é vamos dizer assim, uma conexão muito boa com o tema de hoje, entendeu? Que a estrutura de peões, ela acaba nos dizendo onde que a gente deve colocar as peças. Mas existe alguns posicionamentos padrões, entendeu? Algumas peças que quase sempre elas vão buscar o mesmo destino, entendeu? Seja o cavalo, a torre, o bispo, a dama, entendeu? Algumas peças aí, elas vão quase sempre querer chegar no mesmo lugar. Por exemplo, a torre, na imensa maioria das vezes, ela quer chegar ou na sétima ou na oitava. Então, e se tiver duas torres, elas vão tentar dobrar na oitava, dobrar na sétima, entendeu? Dificilmente você vai fazer um bom posicionamento com a torre, colocando ela apenas no modo de defesa ali na primeira e na segunda fila. Não é o jeito correto, assim, geralmente, né? Então, vamos lá. Aqui eu separei uma partida bem famosa. Aliás, é a partida dos fãs do Kasparov, que eu me incluo nessa lista, inclusive. É uma das partidas ali, talvez, que mais impactantes, assim, do ponto de vista de dominação estratégica, que é a partida entre Karpov e Kasparov. Tem outras também que são muito boas para a gente aproveitar o tema, mas essa partida, eu vou até mostrar um momento chave dela. Eu não tenho certeza se os outros professores já mostraram essa partida, mas eu vou só mostrar um momento chave dela para a gente extrair algumas ideias. Aí depois eu vou trocar a partida, entendeu? É uma partida bem famosona, acha quilos e quilos de análise dela, né? É a partida que ela. Eu vou passar rápido aqui a parte da abertura, que não vem muito ao caso. Aliás, esses dias mesmo eu estava até vendo uma stream do Gata Kamsky e estava caindo nessa posição. Na verdade, Gata Kamsky aqui tirou o cavalo para D4, em vez de cavalo A3, e ele citou essa partida, entendeu? Ele lembrou na hora, ele falou, não, cavalo A3, acho que alguém falou alguma coisa no chat, né? Ah, por que que não jogou cavalo A3? Ele falou, não, mas cavalo A3
é a famosa partida Karpov-Kasparov e tal. Ele citou assim em um segundo, né? Como que conhecer os clássicos é importante. Mas beleza, aí. Era inclusive, eu acho que é uma partida do Gata Kans com o Carlsen, na verdade, agora que eu lembrei. O adversário dele era nada mais, nada menos que o Carlsen. E aí chegou nessa posição aqui. Eu vou adiantar aqui um pouco. Vocês estão vendo o tabuleiro certinho, né? Aqui o Karpov está de brancas, ele está mais no modo, vamos dizer assim, materialista, né? Ele está com um peão a mais, só que o problema é que algumas peças do branco estão com problemas de posicionamento. Essa torre, esse cavalo, e a coisa vai piorar. Então, eu vou chegar aqui em um determinado momento aqui crítico, não vou fazer uma análise tão profunda, é que o Kasparov ele está fazendo vamos dizer assim, o beabá do xadrez, que deve ser feito nesse tipo de cenário, né? Ele está só simplesmente desenvolvendo as peças, deixando o caminho livre para outras peças. Essa dama pode vir para cá, enfim. Ele está colocando as peças em jogo, ok? Ele está só buscando assim melhorar as peças que ainda não se ativaram e sem atrapalhar o caminho da próxima, porque um macete que eu sempre tentei adotar quando eu estava começando, principalmente, né, que eu aprendi, né, que é sobre a questão do desenvolvimento. Eu lembro que meu professor sempre falava o seguinte: você deve desenvolver uma peça sempre pensando na próxima peça. Então, tipo assim, você desenvolveu a torre para E8. Você melhorou o posicionamento da torre. Mas você já tem que pensar, tá, e o que que eu já vou fazer com a outra torre, e o que que eu vou fazer com a dama, entendeu? Você nunca deve encerrar o raciocínio e falar assim, coloquei essa torre em jogo, acabou. Aí daí você já tem que pensar tudo de novo, como é que você... Não, tem que ter uma sequência já de raciocínio. Muitas vezes, pelo menos o início do desenvolvimento, ele é até muito natural, né? Igual, por exemplo, vamos pensar aqui, deixa eu voltar algumas jogadas. Esse bispo, tem casa melhor que F5 para esse bispo de C8? Não tem, né? Você vai colocar ele em D7? Não faz sentido, né? D7 seria extremamente desperdício de potencial aqui desse bispo. Então, ele vai para F5, né? Deixa eu até voltar aqui. O bispo também aqui de F8. Faz sentido colocar em outro lugar, por exemplo, que não seja C5? Até poderia pensar em D6, né, para bloquear o peão passado, mas aí o bispo já pode ficar sendo alvo. Então, alguns desenvolvimentos de peças, eles são até inicialmente muito simples, né, muito óbvio, né? Tipo, desenvolver o bispo aqui em C5, rocar, desenvolver o bispo para F5. Aqui também é difícil ver uma casa melhor para essa torre do que E8, né? Vai colocar a torre aonde? Você poderia até pensar, eu vou tirar a dama, colocar essa torre em D8 e essa em C8. Até dá para pensar nisso. Mas o problema é que você vai colocar a dama onde, né? Então, para não fazer muita ginástica mental aqui, você joga a torre E8 mesmo, entendeu? Então, essa parte inicial do raciocínio, dessa melhora inicial das peças, é até fácil, muitas vezes, nas nossas partidas. Claro que aqui eu estou pegando a partida Karpov-Kasparov, mas poderia ser uma partida minha da internet ali, sei lá, qualquer jogo ali superficial meu ali, que dá para se aplicar o mesmo raciocínio, né? Só que, claro, sem a profundidade aqui de Karpov e Kasparov, entendeu? Então, beleza. Aí, dama D2, aqui o Karpov está tentando dar jogo para as torres, né? Está conectando as torres. Uma pode ir para E1, a outra pode ir para C1, pode ir para D1, enfim. Ele conecta as torres, né? E agora o Kasparov já faz uma jogada um pouco mais ousada, mas que tem a ver com total dominação das peças do oponente. Porque também vamos dizer assim, a mensagem central da aula de hoje, que eu pensei, é o lugar ideal das peças.
Mas não é também, a gente não vai jogar só pensando no lugar ideal das nossas peças. É aí que está. Você tem que pensar também no lugar ideal das peças do oponente, e aí, claro, você vai atrapalhar isso. Então, eu vou tentar colocar minhas peças no lugar, nos lugares é, perfeitos, né? E eu vou tentar, com o máximo de antecedência possível, pensar: tá bom, eu sei onde minhas peças devem se posicionar. Mas e as peças do meu oponente? Onde que elas vão? E aí você já tenta dificultar a vida do seu oponente. Então, por exemplo, aqui o Kasparov, ele já vai fazer uma jogada que tem tudo a ver com isso. Olha essa jogada dele. B5. A ideia, ela é bem... Depois que você vê a jogada sendo feita, a ideia é muito óbvia, né? Controla a casa C4. E, ao mesmo tempo, também a casa A4. E o que que isso faz, de consequência? Mata os dois cavalos do branco. Porque aí também tem um macete que a gente deve. Já é um macete assim, level 2 de raciocínio, vai. O que eu estou fazendo aqui também não é um pensamento muito complexo, nada. Não estou pedindo para ninguém calcular 10 jogadas à frente e tal. Mas a primeira parte do raciocínio é você achar onde as suas peças devem ir, as melhores casas, entendeu? Igual que o Kasparov está mais ou menos tentando fazer. A segunda parte do raciocínio, level 2, é onde que as peças do oponente devem se situar se ele fizer um jogo perfeito. Essa parte ela é mais difícil porque às vezes é muito fácil a gente se enganar com o que a gente acha que o adversário vai, o que tipo assim, você tentar adivinhar o que, que o adversário está pensando. Isso é mais difícil. Mal, às vezes a gente sabe o que, que a gente está pensando, quem dirá o oponente, né? E às vezes eu tenho uma ideia das minhas, onde eu vou colocar minhas peças e eu mudo do meio do caminho, né? Agora, imagina você tentar adivinhar onde que o oponente vai colocar as peças dele, é um pouco mais difícil. Mas existem algumas pistas que o tabuleiro nos indica, independente de quem seja o nosso oponente. Então, por exemplo, para a gente entender o potencial desse B5, o potencial de dominação estratégica, um macete é o seguinte: tenta imaginar essa posição sem jogar B5. Mas é o seguinte, vamos ver se o B5 ele é realmente bom. Eu não vou jogar B5 nessa posição. Eu vou fazer um lance qualquer. Por exemplo, sei lá, eu vou. é, Deixa eu pensar aqui uma jogada. Eu vou mexer a dama. Sei lá, o problema é que a jogada que eu estou pensando aqui ela é extremamente ruim. Mas, por exemplo, eu vou colocar a dama em E7. Pensando assim, agora eu conectei as torres, minha dama está centralizada e tal. Claro que aqui o problema é que a dama se expõe, né, na coluna E, então já pode levar um torre 1. Mas eu vou até ignorar o torre 1. Eu vou mostrar algo até também mais eficiente para as brancas. Ele pode jogar um lance, por exemplo, como o cavalo C4. E aquele cavalo que estava lá no canto do tabuleiro, ele já começa a centralizar. Já começa a ter saltos mais preocupantes. Você fala, então, peraí. Claro que o lance da M7 aqui é só um exemplo aleatório, poderia ser outra jogada. Então eu penso assim, pô, então talvez eu não devo deixar esse cavalo vir para C4, né? E aí o nosso cérebro, se ele tiver treinado nessa parte estratégica, ele vai ver rapidamente uma jogada como o B5. Que até poderia ter sido feita algumas jogadas atrás, mas aí tem algumas questões táticas que eu prefiro não gastar tanto tempo assim. Aqui eu estou fazendo uma análise mais ou menos superficial. Entendeu? Então, aqui eu quero que vocês comecem a perceber melhor esse tipo de jogada estratégica de dominação das peças do oponente. Então, quando a gente fala no lugar ideal das peças, não é só o lugar ideal das minhas peças, entendeu? É você, com antecedência, saber
onde que o oponente vai colocar as peças dele e você já tomar uma determinada medida de restrição. Aí você vai falar, não, peraí, esse seu cavalo aí não vai jogar tão fácil, não. Ele não vai para C4 aí, para depois ir para E3, por exemplo, e ficar numa situação mais centralizada, que seria o ideal, né? Ou até, de repente, ir para C4, um dia, quem sabe, sei lá como, chegar em C6, né? Ele vai ficar aqui dominado em A3. Tá, aí agora vamos seguir, né? O Karpov joga a torre de AD1, foi por incrível que pareça, a melhor coluna que ele achou para essa torre. A jogada torre de F1 já pode começar a ter alguns problemas táticos com o ponto F2 e o ponto E1. Lances como cavalo D3 aqui vai ser bem chato. Ou até primeiro talvez eu troque e jogo o cavalo D3, né, por exemplo assim. E aí começa a ficar chato, né? Além de ameaçar ganhar um dos cavalos aqui, né? Então a situação começa a ficar um pouco mais complicada aqui para jogar de brancas, né? Então ele jogou torre de AD1. Beleza. Aí agora vamos acionar um pouco a teoria padrão, assim, aquela de livrinho, sabe? De posicionamento de peça. Essa pergunta vocês podem responder por escrito aí no chat, se quiser. Qual que é geralmente o posicionamento? Essa é fácil, viu? Qual que é geralmente o posicionamento ideal de um cavalo? Se você pudesse fazer uma entrevista com um cavalo no início da partida e falasse assim, onde você geralmente gosta de se posicionar para ficar mais forte? O Laudelino falou centro. Ok, todas as peças geralmente gostam de se posicionar no centro. Tem um conjunto mais específico de casas aí. C6, F6, F3 ou C3, tudo bem? Aquele. Não, mas a casa C6, F6, F3 e C3, deixa eu só marcar elas aqui no tabuleiro, né? Só para ficar mais fácil de visualizar. São aquelas casas assim ao início da conversa do cavalo. Aí, ó, pronto, responderam. Sexta fileira. Sexta fileira. Então, aqui a gente já pode olhar o tabuleiro e falar, ok, geralmente os cavalos, o sonho dele de posicionamento é a sexta fileira. Então, qualquer um desses cavalos que conseguir ficar bem situado na sexta fila, é uma casa aí que ele vai sentir missão cumprida. Só que tem um detalhe, né? Muitas vezes não é só você colocar o bendito cavalo, por exemplo, ali na sexta fila, né? Lembrando que sexta fila, do ponto de vista das pretas, é a terceira fila das brancas, né? E vice-versa, né? Por exemplo, a sexta fila das brancas, na verdade, é a terceira fila das pretas, só para não embananar tanto assim. Então, sabendo disso, você já pode, muitas vezes, em certas situações de meio jogo ou finais, ou às vezes até na abertura, você já começar a olhar para suas peças e falar assim, peraí, meu cavalo está mal colocado, por exemplo. Qual que seria o local ideal? E aí você tenta achar o rumo para ele. Sendo que algumas casas já são mais ou menos padronizadas de casa, né? Tipo assim, o cavalo, ele naturalmente, ele fica muito forte na sexta fila, sem muito esforço. Num cenário normal, genérico, entendeu? Claro, vai ter momentos que às vezes o cavalo ele vai ficar mais forte em outro local, mas na maioria das vezes é na sexta fila. E claro, se ele tiver algum apoio de peões ou até de outras peças, aí fica perfeito. Então aqui o Kasparov simplesmente acionou essa teoria. Cavalo D3. Esse cavalo aqui em D3, inclusive, é o que apelida essa partida como a partida Octopus. Que é tipo. Depois, quem quiser, tiver curiosidade, joga até no Google, no YouTube.
Essa partida chama Octopus porque esse cavalo aqui ele ficou tremendamente dominante. Eles fizeram a primeira vez que alguém analisou essa partida profundamente, comparou esse cavalo a um polvo, né? Ele tem ali o máximo potencial de um cavalo, né? E não me espanta dele estar na sexta fila, apoiado pelo bispo, só para deixar claro. Então aqui é o seguinte, tudo bem, essa jogada do Kasparov, ela é até um pouco mais complexa do que parece, viu? Tem toda uma questão de cálculo aqui para justificar esse cavalo D3 e a sequência do plano das pretas. Mas, pelo menos no início da conversa aqui, é até bem simples. Você fala, pô, você vai lá, aciona aquela estratégia elementar, né? Que a gente aprende, às vezes, até no xadrez escolar. O cavalo ele fica forte na sexta fila. Então, faz todo sentido esse cavalo estar forte aqui em D3. Entendeu? Se a gente respeitar esses princípios, a gente consegue melhorar o posicionamento das nossas peças no meio-jogo, entendeu? E finais. Agora, imagina a pessoa, ela sabe que o cavalo fica bem na sexta fila, né? E aí ela chega e coloca esse cavalo, sei lá, volta o cavalo para A6 um dia. Eu sei que não consegue jogar em A6 aqui agora, mas se pudesse jogar em A6, você fala, ué, aí você pergunta para a pessoa, por que você está colocando seu cavalo em A6? Às vezes não vai ter justificativa. Simplesmente a pessoa errou totalmente o posicionamento, né? Esse cavalo ele deve se dirigir para cá. Praticamente o caminho forçado. Ele só não iria se dirigir para D3 se tivesse um empecilho tático, né? Ou se tivesse algum peão controlando, alguma coisa assim. Beleza? Vamos seguir aqui. Então, o Kasparov jogou cavalo D3, e o cavalo aqui ele já libera o máximo potencial dele nessa partida, né? Porque também é uma coisa que acontece naturalmente, né? Quando você coloca uma peça numa casa ideal, ela vai liberar tipo, o máximo potencial dela e já começar a conectar com elementos táticos. Então, por exemplo, esse cavalo já começa a ficar de olho na casa F2. E aí também começa a acontecer uma coisa interessante, ele começa a combinar com outras peças bem colocadas. Então, por exemplo, o cavalo e o bispo já começam a pressionar o ponto F2. Alguém pode falar, mas está defendido. Ok, mas vai ficar defendido assim para sempre pela torre? Aí você escraviza uma peça do seu oponente. Então, tentem sempre absorver essa questão que eu acho bem importante, assim, né? De saber colocar as peças nas melhores casas possíveis de acordo com cada situação, lembrando que alguns posicionamentos eles são genéricos, né? Eles vão repetir em mais de uma partida. Não vai ser a primeira vez que eu vou ver um cavalo em D3 lendário como esse, entendeu? Às vezes vai ter inúmeras outras partidas que o cavalo vai chegar na sexta e fazer estrago igual. Uma ameaça no xadrez, às vezes, é mais perigosa que um ataque, não me lembro quem falou. É, mais ou menos aquela história da ameaça é mais forte que execução, né? Que foi o Nizov que falou, eu acho, né? Essa outra frase. É, então, esse cavalo aqui, além dele estar bem colocado, defendido, ele já começa a criar uma certa tensão em F2, com a ajuda do bispo, né? Então, já pegar esses conceitos. Aqui o Karpov, ele tinha algumas defesas mais ativas, por exemplo, ele poderia ter avançado D6 e tal. Aqui acaba dando algumas linhas complexas que eu prefiro não gastar muito tempo agora. Eu vou aqui adiantar um pouco. Ele jogou cavalo B1, ele está tentando ajeitar. Olha a diferença de posicionamento desse cavalo para esse, né? Um aqui está na primeira fila, o outro está na sexta fila. Então não tem nem comparação essas duas peças, né?
Esse cavalo de B1 aqui é de chorar, exatamente. Não, e sabe o que que é o mais triste, né? É ver o Karpov fazendo essa jogada. E, tipo, o Karpov é um dos melhores, vamos dizer assim, pessoas, assim, da história de xadrez que sabem posicionar peças. Quando você vê o Karpov fazendo um lance como cavalo B1, você sabe, alguma coisa deu errado nessa partida. É claro, depois quem quiser entender o que, que deu de errado, foi o Kasparov fez um gambito ali meio duvidoso para a época, mas pegou o Karpov de surpresa e aí entraram nessa posição. Mas isso aí não é o ponto central. O ponto central é que chegou nessa posição e o Karpov teve que fazer um lance como cavalo B1. Aí eu pergunto, precisa de ser um grande especialista de estratégia do xadrez para saber que esse cavalo B1 é infinitamente pior que o cavalo de D3? Não precisa de ser muito especialista, né? É até uma questão natural. Uma peça no início é como se fosse um antidesenvolvimento e a outra peça lendária, né? Aí tá, seguiu H6, bispo H4, B4, enxotando o cavalo lá para o canto. Aqui também, talvez cavalo E2 fosse a melhor alternativa, mas não vem ao caso. Seguiu o cavalo A4. Aqui o cavalo tá, tudo bem, ele tá na quarta fila, mas ele tá no canto do tabuleiro, né? Então também não é uma casa natural para o cavalo. E de novo é o Karpov fazendo, né? Se o Karpov está sendo obrigado a fazer uma jogada, ou quase obrigado a fazer uma jogada dessa, é porque alguma coisa deu bem errado aqui na estratégia da posição, né? Beleza, tirou o bispo. Aqui também vem um conceito, né? Quando você vê uma peça do seu oponente, que você tem certeza que aquela peça tá problemática, você não vai deixar essa peça problemática trocar por uma peça sua forte. Por que que eu vou deixar esse cavalo quase que inútil trocar no bispo? Que aí eu perco o par de bispo, entendeu? Claro que o único lado ruim é que expulsou o bispo dessa diagonal, né? Mas também não dá para querer tudo, né? Tirou o bispo e fica lá esse cavalo para escanteio, né? É uma boa pergunta, por que não o bispo A7? Não lembro por que que não podia tirar o bispo para A7. Eu acho que não tem um motivo muito especial, não. Acho que foi só uma questão de escolha mesmo. Que o bispo em D6 ele também ganha outras possibilidades, né? Em H2, em F4, perseguindo a dama. Eu acho que é só uma questão de escolher aí, questão de posicionamento aí. Alguém perguntou se o peão cai. Eu acho. Qual peão que está falando? Tem que ser mais específico de qual peão que está falando aí, porque eu não sei qual peão que está falando. Se for o de D5, não. Esse peão aqui eu nem esquento cabelo. Ah, o de B4. Não, mas está defendido, né, pelo cavalo. Eu posso jogar bispo A7 que o peão está defendido, né? Pode ser que o peão fique exposto no futuro, mas por enquanto está sossegado. De qualquer forma, jogou o bispo D6, ok? Claro que vale o questionamento se o bispo fica melhor nessa diagonal ou nessa diagonal, mas de qualquer forma, até se a gente pegar essa questão do título aí que eu pensei hoje, né? O lugar ideal das peças, eu acho que esse bispo ele pode ter esses dois lugares ideais aí. Aí, aqui também até vou abrir um parêntese, né? Muitas vezes a gente está numa partida boa, né? Geralmente essa dúvida, ela acontece quando a gente tem uma posição dominante, né? Aí você tem duas casas boas para colocar uma peça. É uma dúvida excelente. Eu sempre gostaria de ter essa dúvida nas minhas partidas. O problema é que nem sempre é assim, né? Às vezes a gente tem que escolher entre uma casa ruim e uma casa péssima, quando a coisa não dá muito certo, né? Mas tem uma dúvida assim, colocar o bispo numa diagonal nota 10 ou numa diagonal nota 8, acho que é uma decisão aí tranquila. Mas
para responder bem esse tipo de dúvida, geralmente você vai precisar de, às vezes, fazer algum cálculo tático aí para entender, às vezes, algum dinamismo aí na sequência dos fatos. Por exemplo, é você tentar responder para você mesmo se o bispo fica melhor atacando H2 ou se ele fica melhor atacando F2. E aí você vai tentar fazer algum cálculo forçando a barra nessas duas ideias, ok? Mas eu acho que aqui o bispo estaria bem nas duas. Aí seguiu o bispo G3, e agora, claro, Kasparov tem que dar sequência no desenvolvimento. Torre C8. Outra coisa, alguém tem alguma dúvida de que essa é a melhor casa do momento para essa torre? Acho que não, né? Torre buscando sempre colunas abertas, que através das colunas abertas, elas podem um dia, quem sabe, alcançar a oitava ou a sétima fila, né? Aí o jogo flui. Aqui o Karpov jogou B3. O Karpov aqui, infelizmente, ele está sendo obrigado a fazer jogadas assim extremamente tristes, né? B3 aí, qual que é a ideia do B3, né? Ele quer colocar o cavalo em B2 para ver se expulsa esse cavalo de D3, né? E aqui o Kasparov, agora sim, o Kasparov, quando ele pega uma posição dominante como essa, ele sempre acaba oscilando entre jogadas que a gente consegue entender em segundos. Você bate o olho, por exemplo, o torre C8, né? A jogada que não precisa de mais que 10 segundos para entender que é uma casa perfeita para a torre. Só que o jogo do Kasparov, ele às vezes ele vai nos apresentar jogadas um pouco mais apimentadas e complexas. Aqui ele jogou G5. Essa jogada ela tem uma explicação, né? É que, curiosamente, algumas explicações são mais difíceis, mas faz parte do jogo do Kasparov. Com G5, ele evita cavalo B2. E por que ele evita cavalo B2? Porque agora eu jogaria cavalo toma B2, dama B2, G4, bispo E2 forçado, o bispo não tem casa. E lembra que eu falei que o objetivo da torre na coluna aberta é alcançar a sétima? Aí alcança. Alcança e ainda ganha o bispo, né? Aí acabou. Então, às vezes o Kasparov ele faz jogadas que têm um fundamento tático, combinando ali com a estratégia, mas às vezes não são coisas tão óbvias assim. Mas ficou claro que ele acabou evitando o cavalo B2, né? Beleza, aí jogou bispo D6, tomou, G3. Aí agora vem a sequência. O Kasparov ele conseguia. O Kasparov era uma máquina, é uma máquina, né? Uma máquina. Ele consegue. O Kasparov no auge, principalmente, né? E essa partida aqui, ela é de 1985, né? Só não sei. Ah, ela é de 15 de outubro de 1985. Eu tinha nascido. Eu tinha 3 meses de vida aqui. É, e assim, o Kasparov nessa época aí, 85, década de 80, década de 90, ele era assim um computador fortíssimo assim. Ele e o Karpov, eles realmente destruíam assim o field de torneios da época, né? Ficava oscilando aí, cada hora um ganhava o torneio, né? E geralmente eles ganhavam os torneios assim com performances absurdas, né? Ora o Kasparov, ora o Karpov, né? Mas, assim, as partidas do Kasparov, se vocês pegam, às vezes, as análises do próprio Kasparov, isso aí encontra, muitas vezes, até fragmentos no YouTube, entrevistas dele e tal, a capacidade dele de cálculo e de entender rápido como que uma posição deve ser jogada, taticamente, é uma coisa, parece até alienígena. Você olha e fala, não é possível que o cara conseguiu ver tudo isso tão rápido assim, né? E dominar o adversário dele. E às vezes o adversário dele, talvez com exceção do Karpov, a maioria não conseguia acompanhar, né?
Sim, estou falando no auge do Kasparov, né? Beleza, aqui ele vai dar a sequência do raciocínio. Se um cavalo na cesta é bom, imagine dois, né? Ele joga cavalo D7 para poder chegar com o cavalo em E5 e melhorar ainda mais o potencial das peças. E essa jogada cavalo D7, ela também libera o potencial da dama agora, para prevenir aquele tema do cavalo B2. Então, que o Kasparov, cada jogada que ele vai fazendo agora é buscando ou melhorar uma peça ainda mais, ou limitar ainda mais o desespero aqui do Karpov, né? O esperneio do Karpov. Bispo G2, dama F6. Qual que é essa jogada? Para quê? Controlar B2. Porque se esse cavalo chegasse em B2, aí trocaria o lendário, né? A gente não quer deixar trocar esse cavalo lendário assim, pelo menos não tão fácil. Aí A3, para tentar dar vida para esse cavalo. Claro que ele fez A5 aqui. Esse peão em B4 aqui, ele praticamente mata o cavalo de B1. Tomou aqui o Karpov está no modo desespero, né? Tanto que ele vai fazer uma jogada aqui que, claro, eu entendo aqui a razão do Karpov fazer uma jogada tão desesperada dessa, mas assim, eu confesso que é triste ver o Karpov tendo que fazer jogadas assim tão absurdas quanto a próxima. Jogou dama A2. Agora, o que essa dama tá fazendo em A2, né? É muito triste, né? Ele liberou a casa D2 para o cavalo, né? Mas a dama agora ela vai ficar num posicionamento péssimo, né? Aí bispo G6, D6. Aqui se jogar cavalo D2 agora leva simplesmente torre E2 e a situação fica completamente triste, né? Torre na sétima, cavalo na sexta, dama em posicionamento também exuberante, a outra torre com potencial sempre de chegar na sétima. Então, essa posição aqui está de chorar para as brancas. Aí seguiu D6, tentando abrir o bispo aqui, mas esse peão aqui é uma isca que eu não sou obrigado a tomar, né? G4, dominando aqui. É o famoso um peão para três, né? Ele controla aqui. Esperneio. Voltou a dama. Viu que não tinha dado muito certo. Melhorou o rei aqui um pouquinho. Essa jogada, ela até confesso que ela pode ser meio desnecessária, mas também defendeu o peão de H. F3, completo desespero, porque agora, na tentativa de criar algum tipo de contrajogo na coluna F, ele escancara a diagonal, as casas pretas agora ficam expostas. Aí, dama toma D6 finalmente, tomou, dama D4, forçado a tirar o rei. E agora o Kasparov, ele repensa que a ideia para o cavalo, que antes ele queria ir para E5, com certeza absoluta, só que agora ele vai achar outro destino para esse cavalo. Ele volta o cavalo para F6 para ameaçar G4 e ameaçar cavalo E4, que é uma jogada extremamente chata. Aqui o Karpov, no auge do desespero, tenta recursos táticos, como o torre F4. Claro, não pode tomar o cavalo que cai a dama, né? Não pode tomar a torre que cai a dama. Mas cavalo E4 é cruel, né? E aqui já é uma posição que já dá até para tirar uma foto, né? Se eu fosse o Kasparov, eu teria essa posição aí tatuada no corpo aí, nas costas aí. Porque montar uma posição tão absurda quanto essa contra o Karpov não é para qualquer um, né? Ele tem um cavalo na sexta, um cavalo na quinta, que também é uma casa geralmente espetacular para os cavalos. Claro, a sexta fila
é o ápice, né, do cavalo. Mas a quinta fila é tipo assim, é um local também assim que a cavalaria pode ficar ali bem satisfeito ali de se posicionar, né? Então, não é nenhum cavalo ficaria muito triste aí na quinta fila, entendeu? Então, ele combinou o posicionamento quase que perfeito dos dois cavalos, ou próximo da perfeição. Ele tem as torres nas colunas abertas mais perigosas, com alcance para a última fila e para a sétima fila, e também, por que não, para a sexta fila. Tem o bispo aqui que segura tudo, é o bispo aí que dá o suporte, e também tem a dama mega centralizada, né? E detalhe, a questão da centralização da dama é uma coisa que é sempre importante a gente pensar com calma, porque a dama, ela sempre quer se posicionar em casas muito ativas, só que às vezes a gente quer, por exemplo, principalmente na abertura, né? Você quer sair muito cedo com a dama, você acaba expondo a dama, né? A sua dama acaba ficando refém das outras peças. Mas nesse caso aqui, a dama preta ela tá muito bem colocada e não está sofrendo um ataque. Tudo bem, a torre até tentou atacar a dama, mas o cavalo chegou ali para fechar a ameaça imediatamente, né? Então essa daqui é uma posição que ela já colapsou estrategicamente, já tem tempo, aliás, né? Já tem algumas jogadas atrás, a gente vê um colapso estratégico aqui das brancas, né? Porque é muita peça das pretas em posicionamento perfeito, né? Ou próximo da perfeição. E se a gente comparar com as peças brancas, né? Cavalo no canto, cavalo na primeira fila, o rei lá no escanteio sofrendo ataque. Isso aí acaba forçadamente, né? Gerando algum tema tático aí mais cedo ou mais tarde. Eu sempre falo, qualquer pessoa pegar vídeo meu no YouTube vai sempre escutar a mesma coisa eu falando quando tem uma situação assim de dominância estratégica. Quando você cria uma situação de dominância estratégica, o próximo passo é surgir um golpe tático inevitável. Tanto que, eu não sei se eu já contei essa história, mas eu tinha um aluno das antigas que às vezes, ele mandava umas partidas para mim, né? Falava, Molina, me ajuda aqui a entender por que que eu perdi essa partida. Eu joguei perfeito, ele falava. Joguei perfeito e perdi. Aí eu falei, ué, tem alguma coisa errada. O cara jogou perfeito e perdeu a partida? Essa história não está muito bem contada. Aí eu trocava ideia, né? Na época nem tinha um WhatsApp. Eu nem lembro qual que era a comunicação, mas devia ser, sei lá, algum MSN, alguma coisa assim. Aí eu falava, não, me explica melhor essa história. Você jogou perfeito estrategicamente e perdeu a partida? Ah, eu acabei levando um golpe tático. Eu falei, então, peraí, agora tem uma nova informação. Você jogou perfeito estrategicamente e levou um golpe tático? Não faz sentido. Porque se você jogou estrategicamente perfeito, a tática vai surgir do seu lado, não contra você. Aí, claro que eu apertava, né, analisava ali a partida, descobria às vezes o que aconteceu. Na maioria das vezes ele não tinha jogado perfeito estrategicamente, mas ele tinha pensado que tinha jogado, né? Aí eu tinha que mostrar, não, cidadão, você não jogou estrategicamente perfeito, você errou aqui, errou ali, papapá, e a gente ia corrigindo. Então, guarda isso. Se a pessoa jogar estrategicamente perfeito ou próximo da perfeição, colocar as peças nas melhores casas, quando surgir uma situação tática, essa situação tática matematicamente tem que beneficiar esse jogador que fez tudo certo. E o jogador que fez tudo errado, paciência, vai levar o golpe tático e vai tirar alguma lição aí. Entendeu? Não faz sentido o contrário. Ah, eu posicionei minhas peças nas casas ideais, fiz tudo certinho e o adversário me deu um tema tático ali surpresa. Pera aí, não faz sentido, não faz sentido. O xadrez ele respeita uma lógica na abertura, no meio jogo e no final. Essa lógica não vai ser quebrada.
tão simples assim. É que às vezes a pessoa interpreta errado. Ela pensa que jogou estrategicamente perfeito. Ela pensa que ela colocou o cavalo na melhor casa. Ela pensa que colocou a torre na melhor casa. E aí ela cria essa ilusão. E aí faz sentido ela levar um golpe tático, entendeu? Às vezes deixou escapar uma informação. É o famoso perdi, matava ganho, exatamente. É que, na verdade, nesse caso, a pessoa nunca teve ganho, entendeu? Ela talvez sempre esteve perdida, mas na cabeça dela, ela achou que estava fazendo tudo certo, entendeu? Às vezes errou na compreensão de algum tema ali, entendeu? E aí, claro que ela vai estudando para corrigir isso. É... pois é. Então tá, aí seguindo aqui, seguiu o cavalo E4. Aí aqui o Karpov já numa situação assim, totalmente deprimente, ele jogou dama toma D3, levou cavalo F2, né? Um super triplo aqui, né? Torre F2. Não adianta tirar o rei para cá. Nesse caso, eu posso até. Nossa, tem tanta jogada aqui. Acho que a mais simples é cavalo H3, dama G1. Opa, não, 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 não. Olha, quase que eu ia dar um vacilo aqui. Não tem mate de filho, dó, né? Porque tem esse. Não, não, não. Dama G1, não. Pensando bem, cavalo F2, rei G1. Eu acho que eu posso simplesmente tomar a dama, né? Por que não, né? Tomar a dama aqui. E se torre toma, agora eu posso. Eu posso tomar a torre aqui. Como é que tá o material aqui? Eu tenho uma qualidade a mais, né? Tem uma qualidade a mais, está chegando um ataque decisivo aqui. A torre está atacada, vai ter que defender a última fila. Aí eu posso, por exemplo, invadir aqui pela sétima fila, né? Vai ser uma tristeza aqui. E os cavalos aqui só assistindo o jogo, né? Então, é uma posição extremamente triste, né? Aí seguiu torre F2, tomou a dama de bispo, aí jogou esse, saiu da cravada. Aqui está tentando jogar com material desbalanceado, né? No caso aqui seria dama contra três peças, né? Que é o, a diferença material, né? Cada um tem duas torres. Claro que também tem os peões aqui, mas não é o ponto central aqui, né? O diferencial é a dama contra três peças. Só que o problema é que tem outros elementos envolvidos. Por exemplo, a última fila. E agora o potencial das torres, já que os cavalos já saíram do jogo, né? Agora vai ser liberado, né? E utilizado aqui da melhor forma o, o potencial das torres, né? E aí a posição colapsa mais ainda, né? Seguiu o cavalo B2, dama F2, ameaçou torre E1, cavalo D2, pegou a torre E1 e abandonou. E vai levar mate em poucas jogadas, né? Vai ter que jogar alguma peça em F1, joga torre F1 e, por exemplo, vamos supor cavalo F1, torre F1, bispo F1, dama F1, mate. Então, essa partida aqui, basicamente o Kasparov ele ganhou colocando as peças nas melhores casas possíveis, né? E aí não tem como não ganhar a partida, né? Ele tinha, deixa eu até voltar um momento crítico aqui, que ilustra bem o posicionamento perfeito, que foi, por exemplo, esse momento aqui. Cadê aquele cavalo E4 aqui? Ele tem um cavalo na sexta, um cavalo na quinta, a dama mega centralizada e ativa, as torres em colunas abertas, e talvez a peça mais humilde do Kasparov é o bispo, né? Mas ainda assim é um bispo que ajuda a segurar a cavalaria, né? Então, assim,
A não ser que a gente mudasse drasticamente as regras do xadrez, não tem como uma posição dessa não ser ganhadora, taticamente. Tudo está permitindo uma vitória matemática aqui para as pretas. Ah, e ainda se a gente contrabalancear com as peças mal colocadas do oponente, a coisa, por exemplo, os cavalos, né? Essa é uma posição que se a gente simplesmente comparar os cavalos, já dá para ver que o branco não tem futuro aqui. Não, claro. Aí depois também ainda tem que jogar perfeito. O Kasparov, ele estava enfrentando o Karpov aqui. Se tem uma coisa que o Karpov sempre sabia fazer é se defender. Karpov, eu até poderia dizer que ele é um dos melhores jogadores da história de defender posições ruins. Ele escapava, eu já vi ele escapando de algumas que você fala, não é possível que ele não perdeu essa partida. Ia lá e ele conseguia, às vezes, ganhar para virar um jogo absurdo. Outro que faz isso muito bem hoje em dia é o Carlsen, né? O Carlsen, para ganhar dele, você tem que ganhar a mesma partida várias vezes. Tem uma que eu não esqueço, é Carlsen contra o Nakamura. O Nakamura simplesmente está dando mate de todas as formas no Carlsen, aí ele erra o cálculo, inverte lá o ataque, e o Carlsen que dá mate nele. Aí o Nakamura ali, eu nunca vi o Nakamura tão em tilt quanto aquela vez. E era um torneio pensado. Pois bem, então aqui, voltando a essa partida, ficou claro, né? Muita peça em casa ideal e toda aquela construção anterior levam à vitória forçada. Não, não tem como isso aqui não ser vitória para o preto. Tá, agora vamos lá para outra partida aqui. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei a partida certa. Coloquei. Também é uma partida mais ou menos famosa aqui. Não é uma partida das mais famosas, mas eu acredito que é um pouco mais dedicado no estudo dos clássicos, principalmente. Vai saber essa partida, às vezes até quase que de cor. Que é a partida entre Rubinstein e Emanuel Lasker no torneio de São Petersburgo, Memorial Chigorin, de 1909. Partida bem famosa do confronto aí desses jogadores aí lendários aí. Perguntaram qual software eu utilizo para as partidas. Eu utilizo o ChessBase 17. Não, não, 17, exatamente. ChessBase 17. É o, é o principal programa, né, de estudo de xadrez, assim, profissional ou semi-profissional. Tranquilo? E aí a gente tem acesso aqui a Mega Database, você consegue acionar qualquer partida da história, entendeu? O ChessBase assim, é um programa bem completo. E existe versões aí mais antigas e com preço mais acessível. Tem versões aí. Eu usei boa parte da minha vida a versão número 13. Aí depois lançou a 14, aí eu já deslanchei para as mais atuais. Mas eu fiquei usando um bom tempo assim a versão número 3, a 12 e a 13, que eu estava acostumado, né? Mas hoje em dia já está na 17, então eu estou nela. Mas voltando aqui, então aqui, alguém aí conhece, assim, de supetão, assim, de cabeça, essa partida aqui, Rubinstein e Emanuel Lasker? Akiba Rubinstein e Emanuel Lasker, de 1909, Memorial Chigorin? Aliás, fica a dica, viu? É sempre bom, às vezes o pessoal pergunta assim, como é que eu melhoro essas compreensões estratégicas, assim? É só estudar a partida entre Karpov e Kasparov, ou partida do Carlsen, ou também vale estudar as partidas antigas? Eu até gosto de dar uma dica, eu gosto de dar uma dica que é interessante. Você pode oscilar. Você pode estudar, ora, partida mais atual, as partidas mais atuais,
sei lá, por exemplo, mês que vem vai ter o torneio de candidatos, né? Vai começar. Estudar as partidas do torneio de candidatos. E ora você pode pegar e estudar uma partida do século passado, do início do século passado. Porque é bom que você até vê essa evolução estratégica, entendeu? Então, assim, eu sempre. É uma coisa particular, assim, né? Quando eu comecei a estudar xadrez, eu sempre gostava muito mesmo, assim, de ver essas partidas mais antigas. Não sei, eu sempre tinha uma identificação. Jogadores como Rubinstein, por exemplo, Capablanca, esses caras, assim, eu sempre olhava e falava, é incrível, né? Como que eles, sem computador nem nada, sem mega database, com poucos livros escritos de xadrez, eles conseguiam ter um entendimento estratégico animal, né? Então, eu acho que eu sempre preferi mais essas partidas antigas do que as partidas atuais. Mas hoje em dia tem que estudar os dois universos, entendeu? Então, pode ir oscilando. Separa, sei lá, coloca como meta, vou estudar algum torneio atual de destaque e, e quando você terminar esse determinado torneio que você estudou, né? Por exemplo, torneio de candidatos, né? Aí você estuda um torneio antigo ali, sei lá, como é que foi o torneio que fez o Capablanca ser campeão mundial, por exemplo. Você estuda lá a história, entendeu? Como que a ascensão do Fischer, né? E por aí vai. Aí você vai conhecendo ali várias épocas de xadrez, vai conhecer também um pouquinho de história, né? Acho que, além de ir pegando essas profundidades estratégicas aí de cada super jogador, entendeu? Os jogadores mais das antigas, principalmente ali início do século XX, pelo menos para mim, eu olhava as partidas dele, eu conseguia absorver com mais facilidade. Xadrez de hoje em dia é um pouco mais complicado, muitas vezes, de entender. Você pega, às vezes, uma partida entre Caruana e Nakamura, você vai, é uma loucura. Desses indianos prodígios aí de hoje em dia, às vezes tem umas partidas que eles jogam que é totalmente complexo assim para compreender como que o cara fez tal ideia. O xadrez poderia dizer que está mais difícil de entender essas nuances assim, por causa de muito computador, né, e tal. Então, o xadrez, por exemplo, do século passado é mais fácil de digerir, entendeu? Pelo menos para mim, né? E acho que sempre foi assim para mim. Mas vamos seguir aqui. Então, Rubinstein, Emanuel Lasker, Memorial Chigorin, 1909. Exatamente, influência dos computadores. Essa partida, a primeira vez que eu vi essa partida, eu fiquei assim completamente fã do Rubinstein. Porque Rubinstein, infelizmente, foi um jogador que ele não conseguiu ser campeão mundial, mas vamos dizer assim, que ele era um cara cotado para ser campeão mundial. Aí, né, era um período meio complicado ali de guerras, né, e tal, e ele foi uma pessoa prejudicada por isso, né, se não me engano, teve que sair do país dele assim que teve as crises ali da época, né, e depois ele não conseguiu recuperar a mesma boa forma que ele tinha, né. Outros jogadores foram prejudicados, teve vários, né, esse período aí de guerras aí realmente foi bem complicado aí para vários enxadristas famosos aí, né? Alguns conseguiram escapar dessa situação, né? Por exemplo, Emanuel Lasker, vamos dizer assim, não foi tão prejudicado, entendeu? Sorte ali do destino ali, não sei. Mas teve alguns que a carreira basicamente foi interrompida e tal, né? E o Rubinstein, eu poderia dizer que ele é um desses, assim, que poderia ter sido campeão mundial se tivesse um tempo de paz naquela época, né? Mas não foi assim que a história quis. Mas mesmo assim, é um jogador que muita gente considera ele um rei sem coroa, assim como o Victor Postman, por exemplo, né? E ele tem partidas geniais, assim, e partidas que você consegue ver jogada por jogada e entender tudo. Fala assim, não, entendi todas as jogadas dele. Não quer dizer que eu faria igual, mas eu entendi a lógica. Então vamos lá, essa partida também é uma partida que dá para encontrar análise aí no YouTube, livros, predecessores do Kasparov. É uma partida que não é difícil achar análise aí
muita gente. Aqui o Rubinstein está de brancas, enfrentando aí o todo-poderoso Emanuel Lasker aí, né? Eles estão jogando aqui uma defesa Tarrasch, que é uma defesa que geralmente o preto busca um jogo agressivo para ficar com o peão isolado. Vale lembrar que nessa época, né, acho que é bem óbvio, a teoria de aberturas ainda estava muito primitiva, principalmente em linhas mais dinâmicas como essa. Basicamente, aqui o pessoal ainda estava engatinhando na questão de aberturas, mas digamos que eles sabiam alguma coisa. Aqui o Emanuel Lasque joga o cavalo C6, que já é uma jogada ruim. Aqui o Rubinstein já podia começar a ganhar material muito rápido. Por exemplo, aqui tinha uma sequência até, digamos, simples, que era tomar o cavalo e jogar o lance cavalo B5, ameaçando o duplo e ameaçando o peão. E se, por exemplo, cravar o cavalo, simplesmente eu dou cheque, tiro o rei para qualquer lugar aqui, por exemplo, F8, e cavalo D5 já ganharia material. Mas aqui o Rubinstein, sabe lá por que cargas d'água, jogou E3, acho que ele não viu essa sequência. E digamos que a partida voltou para um setup mais normal. Ah, se fosse. Tem um detalhe, né? Se fosse essa molecada de hoje em dia aí, eles não iam deixar escapar aqui esse tático aí, nem por decreto, né? Esses indianos aí, eles iam ver aqui a sequência bispo por F6, cavalo B5, o tema do duplo, eles iam ver assim, isso aí não escaparia. O cálculo hoje em dia está muito aprofundado, a teoria de aberturas está muito absurda, então, mérito. Faustino da vida, né? Ele iria enxergar isso aí, inclusive no Blitz. Mas tudo bem. Não que eu esteja dizendo que o Rubinstein calculava mal, ou o Lasker calculava mal. Mas algumas questões relacionadas ao dinamismo nessa época ainda estava em evolução, entendeu? Mas a parte de posicionamento de peças era muito boa, geralmente, né? Eles penavam mais na parte de abertura e do cálculo, comparando com os jogadores atuais, né? Aí bispo E5, desenvolvendo peças também, se a gente parar para pensar, Rubinstein não está fazendo nenhum crime aqui também, né? Está desenvolvendo as peças, segurou o centro e pretende rocar. Quem está patinando aqui um pouco é o Lasker, né? Beleza, jogou bispo D7. E aqui o melhor lance, sem sombra de dúvidas, era roque, né? Era o lance mais lógico. Você praticamente termina o desenvolvimento das peças menores, coloca o rei em segurança. Agora já vai começar a pensar o que vai fazer com a dama, com as torres, né? E sempre tem esse peão ali dando sopa, né? Mas aqui o Rubinstein ele já vai optar por uma linha, vamos dizer assim, um pouco mais agressiva e materialista. Ele toma o cavalo. Beleza, tomou o cavalo, ó, tomou o bispo, aliás, e jogou o cavalo D5. Beleza, ganhou um peão temporariamente. Só que agora ele vai dar um contra-jogo para o Lasker um tanto caótico aqui. Jogou bispo toma D4, peão por D4, e agora o Lasker começou a soltar as asinhas aqui. Dama G5. Ele ataca o cavalo, ataca o bispo, ataca G2. E, por exemplo, se a gente for materialista jogar um lance com o cavalo C7, né? Depois de rei D8, cavalo A8, dama B5, essa posição é terrível para esse rei branco, que não consegue rocar e está chegando o torre A8 na voadora aqui. Essa posição ficaria perdido aqui estrategicamente. Então jogou bispo a C6, voltou o cavalo, e aqui que tá. Agora a gente vai começar a pensar a questão estratégica aqui, né? Tudo bem que teve essas falhas táticas, tinha lance melhor ali e tal. Mas agora, por exemplo, qual que é a melhor jogada assim de segurança para o rei preto? Por uma questão lógica. Você acha que as pretas devem fazer roque pequeno ou rocar grande? Sim, deve fazer roque, mas qual roque?
pequeno, né? Então aqui já fica uma dica. Independente de como é que foi a construção tática até o momento desse, numa situação dessa, você vai sempre tentar rocar pequeno. Não tem por que você rocar grande aqui, porque o rock, a gente sempre tem que pensar o seguinte: qual é o objetivo do rock? Você roca para colocar o seu rei numa situação de mais proteção do que o estado anterior, né? Então, o rei aqui está exposto no centro, né? Pode sofrer ataques futuros na coluna E, algum outro tipo de ataque. E aí você pode rocar para colocar ele num estágio mais protegido, né? Então, não faz sentido você rocar grande numa situação dessa que não tem a devida cobertura de peões. Por exemplo, o rei em C8, ele vai ter uma mais ou menos cobertura de peões, apenas o peão de A7 e B7. Se ele for para G8, ele vai ter cobertura de 3 peões. Então, quando você pensa em colocar o seu rei em segurança, você também tem que pensar na questão qual é o local ideal para o seu rei, onde que ele fica mais protegido. Não é só a dama, só o cavalo, só a torre, que tem aquelas perguntas, né, de muitas vezes fácil respostas, onde que eu devo colocar a minha peça para ela extrair o máximo potencial. A questão do posicionamento do rei e a segurança dele, ela também tem a ver com essa pergunta, o local ideal da peça. E no caso do rei, a gente sempre tem que pensar que o rei ele é uma peça, na abertura, ele é uma peça covarde. Ele tem que se esconder. Você não vai ficar deixando o seu rei numa situação ali de pura coragem, mas levando mate. Entendeu? Não adianta. Aí vai ser uma coragem tola, né? Então o rei ele tem que ser, vamos dizer assim, covarde mesmo no início, e depois qualquer coisa lá no final do jogo pode ser que ele seja uma peça ali mais corajosa, mas no início ele tem que se esconder mesmo, de preferência atrás dos peões. Então aqui o melhor lance, sem sombra de dúvida, seria rocar pequeno. Só que o que o Lasker fez? Rocou grande. Tudo bem, vamos tentar entender. Por que ele rocou grande? Será que o Lasker não sabia dessa questão da segurança do rei aí? Eu acho que ele sabia, sim, com certeza absoluta. Mas a gente tem que entender por que ele cometeu esse erro. Por que, ao invés de colocar o rei na situação ideal em G8, ele escolheu C8, com pouca cobertura de peões? Tá, aí a gente tem que tentar entrar na mente do jogador de pretas aqui. Geralmente a pessoa faz rock grande que é para colocar a torre já em jogo. Só que aí a gente tem que colocar na balança, né? Vale a pena você colocar sua torre em jogo, mas o seu rei vai ficar desprotegido no longo prazo? Essa que tá. Então essa dúvida de rocar grande ou rocar pequeno é sempre uma dúvida que todo jogador acaba tendo mais cedo ou mais tarde, né? Você olha a posição assim, todo mundo já teve essa dúvida. Você tá lá numa posição, você tem a opção de rocar grande e rocar pequeno. Aí você olha e você fala, eu sei que aqui o caminho natural é rocar pequeno, mas aí você olha o rock grande, você fala, pô, eu vi uma partida lá do Murphy que ele rocou grande, deu mate imortal, vou fazer igual. Só que aí você tem que avaliar, pô, será mesmo que você vai conseguir fazer igual? Quem que vai proteger agora o Rei Preto? Esse que é o problema. Às vezes a gente quer fazer jogadas sofisticadas, né? E acaba comprometendo no longo prazo a nossa peça mais importante, que é o rei, né? Se o rei levar mate, todo o resto não importa. E aqui o Rubinstein fez rock pequeno, né? Até mesmo por falta de opção. E agora o Lasker, nessa partida, ele vai começar a fazer algumas jogadas um tanto venenosas que muita gente talvez não iria perceber. Mas ele não estava enfrentando qualquer jogador, né? Igual eu falei, ele estava enfrentando aqui um rei sem coroa, né?
Um cara aqui que era um dos cotados a ser campeão mundial, se não tivesse os percalços ali da época, né? E o Rubinstein aqui vai refutar cada ideia primitiva do Lasker nessa partida. Ele vai dar uma masterclass aqui de punição estratégica. Então, primeiro ponto é o seguinte: se a gente olhar superficialmente aqui, parece assim, pô, Molina, você está criticando o jogo do Lasker, mas ele está com as duas torres ativas, ele tem bispo e dama de olho no rei branco. O que é que isso está errado, né? Por exemplo, ele está ameaçando torre por E3, peão por mate em G2. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte: o branco também joga. Não é só o preto que tem suas ameaças. E aqui o Rubinstein ele vai fazer uma das defesas ativas mais incríveis que eu assim, quando eu estava estudando esses jogadores das antigas, né? Que mais me surpreendeu na época, assim. Claro que eu sempre, como eu disse antes, eu sempre gostei de estudar esses caras das antigas, né? Mas, como muitas vezes as partidas o pessoal não defendia muito bem, o que me chamava mais atenção era aquelas partidas mais malucas de caçar o rei do cara saía de B8, terminava em H1. Essas aí chamavam mais atenção, né? Mas quando de vez em quando trombava com a partida em que o cara jogou na defesa como se fosse o Stockfish, eu falava, opa, essa daqui me chamou a atenção. E essa daqui é uma delas. Aqui o Rubinstein, ele vai começar primeiro a responder cada ameaça primitiva do Lasker com um lance de posicionamento ultralógico de peças. Então, aqui a gente pode já ter uma dúvida, né? Como é que eu vou defender essa ameaça do torre toma cavalo e o mate em G2? Não parece tão simples. Mesmo falando para vocês, ó, o preto está ameaçando torre toma cavalo e mate em G2. Como é que sai dessa? Claro que alguém poderia pensar, joga em D5 e deixa ele recuperar o peão, né? Poderia pensar nisso aqui, né? O problema é que aí o preto fica todo ativo, né? Tudo bem que essa posição até dá para trocar as damas, né? Por exemplo, um cenário desse aqui. E, sei lá, jogar esse final aqui de torres. Sei, por exemplo, né? Aliás, acho que eu jogaria assim, torre C2 e não sei, deve empatar isso aqui. Vai empatar bem, bem de boa. Só que o Rubinstein aqui, ele queria mais, né? Então a pergunta é como sair dessa, né? A ameaça das pretas é torre toma cavalo e mate em G2. Alguém propôs aí peão F4. O problema é que o F4 você resolve temporariamente o problema, né? Por exemplo, você joga F4, tá bom, eu tiro a dama para cá, talvez. E você continua ainda tendo que sair do problema. O cavalo fica agora no ar em E3, né? Não resolve. Outro lance que pode pensar, vou trocar as damas, né? Mas se você troca as damas, aí eu recupero o peão, e aí o preto agora tem iniciativa, né? Essa posição aqui não vai ser muito legal, jogar de brancas. O bispo e as duas torres, numa posição aberta, manda em tudo aqui. Só que o Rubinstein, ele tinha uma visão tática e estratégica muito bem combinada. Olha a defesa dele. Torre C1. Ele está atento ao rei exposto do oponente. Aí, beleza. O Lasker foi lá e fez a tática que estava planejando. Torre por E3. E aí, o Rubinstein, torre toma C6. Mas aqui ainda é só o começo, viu? E aí você fala, tá, beleza, vamos tomar. E o Lasker deve ter imaginado, agora o Rubinstein vai tomar em E3
eu vou tomar de dama e com cheque, né? E pelo menos vou fazer um auê aí, né? É o que deve ter passado na cabeça do Lasky, né? Por exemplo, uma situação dessa, né? Por exemplo, até torre toma D4, né? E aí jogar uma posição, inclusive aqui o preto tem um peão a mais, né? Tudo bem que essa posição ela ainda tá bem caótica, sei lá, dá para jogar dama C2 aqui, né? E começa a atacar aqui, atacar aqui. A posição é uma posição ainda complexa. Eu não sei se eu prefiro estar de brancas, de pretas aqui, mas de qualquer forma é uma posição complexa. Só que o Rubinstein, ele tinha uma carta na manga aqui. E essa carta na manga, que fique claro, ela só funciona porque o posicionamento das peças brancas está todo muito bem construído. O rei está numa zona mais segura. Então, quando você coloca, por exemplo, o seu rei numa zona mais segura, o xadrez ele tende a conspirar para que as coisas fluam corretamente para você. Como eu já disse antes, né? Se a pessoa fizer um jogo estrategicamente defeituoso, como que ele vai exigir que não leve um golpe tático? Pô, eu fiz um jogo ali todo zoado estrategicamente e eu não quero levar golpe tático. Fica difícil, né? Mais fácil pedir outras coisas aí para a vida. E aqui o lance é esse mesmo aí que vocês citaram, dama C1. E de repente, esse simples lance, não tão simples na verdade, é um lance sofisticado, para ser bem sincero. Esse lance dama C1, ele desmorona toda a estratégia superficial de posicionamento de peças do Lasky, que era o grande jogador da época, viu? Que fique claro aí. E aqui simplesmente desmontou completamente. O Lasky agora já não tem mais jogada minimamente decente. Por quê? Ataca o peão de C6, cria essa cravada na dama, com a torre, e o preto aqui meio que colapsa, né? Aí beleza, tem a questão material, né? Tá com o peão a menos, jogou torre toma D4. Provavelmente ele estava esperando ideias como dama por C6 cheque, rei sai, peão toma torre, dama toma, e um certo caos, né? Por exemplo, vamos supor o lance rei B8, vai. Talvez ele estava esperando essa posição aí, que é uma posição ainda caótica, e até difícil de fato avaliar aqui quem está melhor. Eu acho que o branco está melhor, mas eu acho que tem contra-jogo aqui. Mas Rubinstein ele tinha algo mais especial. Ele não toma imediatamente em C6. Ele abre para as outras peças, que no caso aqui é a torre, para aumentar o potencial delas. Aqui ele aplica aquele conceito que eu falei no início da aula, que é quando você colocar uma peça sua numa casa boa, numa casa ofensiva, você já tem que pensar como que você vai ativar a outra peça que você tem. É igual aquela história do desenvolvimento. Ah, eu desenvolvi o meu cavalo, mas eu já tenho que pensar como é que eu vou desenvolver o bispo. Ah, eu desenvolvi o bispo, mas eu tenho que pensar para que lado que eu vou rocar. Ah, eu consegui rocar. Aí eu já tenho que pensar onde que eu vou colocar a dama. Então, isso tudo aí, a gente tem que sempre tentar fazer com o máximo de antecedência possível. Eu estou falando aqui por etapas, né? Mas, assim, tem que ser mais ou menos um negócio automático. Ó, você tem que tentar fazer como se fosse um filme na sua cabeça. Ó, eu vou tirar o bispo para essa casa, esperando que meu oponente vai fazer tal jogada. Aí eu tiro o cavalo, espero que ele vai fazer tal jogada. Aí eu roco o pequeno, espero que ele vai fazer tal jogada. Então você já vai ter um filme mais ou menos montado. E não ficar ali cada jogada, você tem que pensar meia hora para ver como é que você vai desenvolver peça. Então aqui ele joga F3, que ele mantém esse ataque, agora cria esse ataque e o peão em E3 está defendido pela dama. Então não tem mais aquela preocupação.
E agora faz todo sentido as peças brancas e as peças pretas ficam ali meio que a ver navios. E aí, lembra que eu falei antes, quando um lado posiciona corretamente as peças, a tática lhe favorece. Quando um lado posiciona errado, a tática vai punir. Então, beleza? Jogou torre D7 para defender o peão de F7. Agora ele toma com cheque. Agora sim é a hora de começar a materializar aí, né? Ganhar material aí. Aqui, por exemplo, tem uma decisão difícil, né? Onde que vai esse rei, né? Rei B8 cai a torre. Rei D8 meio forçado. Torre C7 não resolve, porque eu jogo dama A8, rei D7, torre F7. Então, forçado o rei D8. E agora sim, tinha várias formas do Rubinstein seguir colocando pressão, aumentando aqui as vantagens dele. Mas aí aqui ele parecia que ele estava com stockfish aqui. Ele vai fazer as jogadas assim mais absurdas aqui possíveis. Ele vai jogar um lance aqui que é extremamente difícil de fazer. Realmente essa partida ele estava muito inspirado. Ele jogou torre F4. Essa jogada eu acho. Eu lembro quando eu vi esse lance a primeira vez, eu falei, não é possível que o cara fez essa jogada. Eu fiquei olhando assim, sabe aquela jogada que você demora. Às vezes você vê até com comentário de alguém, de algum autor, né? Mas mesmo com o comentário, você fica olhando a jogada e fala: caramba, como é que o cara pensou nisso, né? Esse torre F4 é genial. Ele obstrui a queda do peão de E3 e essa torre agora ela tem passagem na quarta fila para atacar. Claro, qual que é o único defeito, né? Deixa a primeira fila desprotegida. Só que a pergunta é: dá tempo das pretas explorarem essa desproteção aí? A resposta é não dá tempo. Se ele tentar um lance como torre D1, rei F2. Aqui, claro, tem um certo cálculo aqui, não é dos mais simples, mas também não é uma ciência de foguete aqui. Aqui não, ninguém está fazendo um foguete da ré, é uma coisa até mais simples aqui. Jogou torre D2, jogaria torre D2, e agora ré 1 acabou os cheques. E aí o rei preto fica a ver navios aqui, né? Só para ilustrar, se jogar a dama G2, propondo a troca de damas, leva um tema de desvio, né? Torre D4. Se torre toma D4, cai a dama limpa. O rei tem que sambar aqui, e agora vai ter mate aqui. Dama D6 e dama D8. Isso não aconteceu na partida, isso aqui era uma análise. Uma análise do Tarrasch e do próprio Emanuel Lasker. Então ele jogou F5. Ele viu que não estava funcionando o torre D1, né? Então ele simplesmente salvou o peão de F. E aqui, numa jogada, mais uma vez, computadoresca, seguiu dama C5. Se jogar a torre D1, rei F2, torre D2, vai dar um efeito muito parecido com o anterior. Uma pequena modificação ali nos temas de ataque, mas também seria derrota. Então aqui o Lasker viu que jogar a torre D1 cheque, rei F2, torre D2 não daria certo. Ele pensou o seguinte: vou trocar as damas e tentar jogar o final de torres, né? Talvez até apostando ali naquela frase famosa do Tarrasch, que todos os finais de torres empatam, né? É claro que é uma piada, né? E aí ele volta a dama para E7, né? O problema é que agora, esse final de torres aí, ele já, vamos dizer assim, já tem a torre branca no local perfeito, né? Aí lembra daquela história, o local ideal das peças. Ele joga dama por E7, torre por F5, e agora vai entrar na fase de final de jogo, né? Mas aquelas regras de posicionamento de peça, elas ainda continuam
vigentes, entendeu? A única coisa que muda dos finais, seja um final de torres ou um final de qualquer outro tipo de peça, para uma posição de meio jogo, é a quantidade de peça, entendeu? Mas as regras continuam, o cavalo continua querendo buscar a sexta fila, o bispo continua querendo buscar boas diagonais, a torre continua querendo buscar a sétima fila, a dama, que não já foi trocada, ela continua querendo buscar locais de centralização. Só que agora tem uma peça que ela começa a participar ativamente do jogo, que é o rei. Então, aqui também a gente já pode começar a acrescentar que o rei também tem um posicionamento ideal de peças, que antes era um posicionamento mais covarde, né, de mais reclusão, mas agora ele tem uma participação mais ativa nos finais. Então, aquela máxima que a gente sempre escuta nos finais, centralize o rei, já começa a ganhar corpo, entendeu? O rei deve centralizar no final. Ele foi pro Porto Seguro dele o final de dois. Pode ser. Talvez ele achou que se garantia nos finais de dois. Só que, pro azar do Lasker, ele estava aqui enfrentando um dos maiores jogadores de finais de dois da história, que é o Akiba Rubinstein. Talvez ele não sabia ainda, né? Ele estava descobrindo, ele foi descobrir. O Rubinstein é assim, eu assino embaixo com certeza nesse pensamento. É um dos melhores jogadores de finais de torres, especificamente torres, da história. Claro que outros finais ele também joga bem, jogava, né? Mas os finais de torres é tipo a masterpiece dele aqui. Entendeu? Tem outros jogadores também fabulosos em finais de torres, né? Mas o Rubinstein, para os padrões da época, é absurdo assim. Beleza, então aqui o Porto Seguro aí do Lasker também era o Porto Seguro do Rubinstein, só que o Lasker não sabia, né? Então é o seguinte, lembra que eu falei que sempre deve buscar entender qual que é o local ideal das peças. E no final, a gente tem que fazer esse questionamento. Qual que é o local ideal das peças aqui, brancas e pretas? Claro, a gente tem poucas opções, né? As peças ativas, né? Claro que os peões também têm os posicionamentos ideais, só que os peões eles são mais fixos, né? Então não tem muito peão, por exemplo, esse peão em H2 ele possivelmente vai morrer na coluna H, não tem muito o que fazer dele, né? E mesmo que ele gostaria de ser um peão central, ele nunca vai ser, né? Mas a torre branca, a torre preta e os reis, eles têm o posicionamento ideal. E aí, nos finais, a grande charada sempre é você saber com antecedência, bem antes que seu oponente, né? Saber onde cada peça vai. Então, por exemplo, se eu estivesse jogando aqui de brancas, eu já tentaria me antecipar a certos acontecimentos. Por exemplo, eu imagino que meu oponente vai entrar com a torre na sétima para tentar tomar o peão de B2 e defender o final. Qual é a minha resposta em relação a isso? Eu imagino que meu oponente vai ficar com esse rei centralizado, por exemplo, em E6, ou até, acho que em E6, para defender ali as entradas da torre branca, e vai ficar parado aí, vendo como que eu vou progredir. Então, eu tenho que responder duas perguntas aqui. Primeiro, o que eu vou fazer quando ele infiltrar na sétima fila e tomar meu peão de B2? Onde que eu vou colocar meu rei? Qual o melhor local para essa torre branca? Ela vai ficar na coluna F? Ela vai ficar na quinta fila? Será que ela consegue alcançar a sétima? Então tem que ter essas respostas. Aí vou ver se o Rubinstein vai responder certo. Seguiu o torre D1 cheque. Muita gente, de maneira muito equivocada, jogaria a torre F1. Esse lance é muito materialista e é um erro. Você joga a torre F1. O lance torre D2 é extremamente desagradável. Você basicamente estraga aqui o final do, do Rubinstein. Ainda dá para jogar o final aqui, mas você teria que corrigir a ideia, né? Você teria que voltar à torre e jogar a mesma posição com um tempo a menos, mas ainda deve ser ganhadora. Então, aqui o Rubinstein ele vai jogar
como um dos maiores jogadores da história de finais de torres. Rei F2. Aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é uma dica que eu aprendi vendo partida desses caras. Não passei nem perto de inventar nada do que eu vou falar aqui. Eu só utilizo o conhecimento que eu aprendi com esses caras, vendo a partida deles. Finais de torres, a atividade do rei, principalmente o lado que tiver material a mais, ela é de importância, assim, absurda. Às vezes é melhor você não ter um peão a mais, mas ter o rei ativo. Por exemplo, já teve situações que eu estou jogando a partida e eu tenho 2 peões a mais. Parecido com essa situação. Aí, só que eu olho lá e falo, pô, tô com 2 peões a mais. Só que se eu segurar os 2 peões que eu tenho a mais, que o adversário está atacando, eu vou ficar com o meu rei preso. E aí, claro, baseado em estudos, né, de inúmeros finais de torres que eu já estudei na vida, que aliás é um dos assuntos meu favoritos, não sei por quê, sempre gostei de estudar finais de torres. Às vezes eu me via aquele clique na cabeça, eu falava, não, peraí, eu tô com 2 peões a mais, eu vou devolver os 2 peões, mas meu rei vai ativar. E aí dava certo, às vezes, né? Muitas vezes dava certo, às vezes dava errado, né? Às vezes empatava o final, simplesmente. Mas nos dias mais inspirados dava certo. Então, assim, a gente não deve ser muito materialista nesses finais. A gente deve pensar o seguinte: finais de torres, o rei tem que jogar. Se o rei não joga, você vai ter problemas. Ou para empatar, ou para tentar ganhar o final. Depende de como é que está o material. Mas aí, claro que a pessoa pode falar assim, Molina, mas a torre também não tem que jogar ativamente, não? É claro que também tem que jogar ativamente. Mas eu diria que é como se fosse uma questão de prioridade. No final de torres, às vezes o rei ativo ele é mais importante que a torre ativa. Na verdade, o ideal é ter os dois, né? Então, grava isso, ó. Tenta imaginar um cenário. Você tem 2 peões a mais. Vários peões para cada lado, você tem 2 a mais. Só que para você manter os 2 peões a mais, o seu rei vai ficar fora de jogo. Eu nem sei qual é o cenário que está vindo na sua cabeça, na imaginação. Mas eu já te adianto. Larga os 2 peões e ativa o rei, vai ser melhor. Nem me interessa como é que está a estrutura de peões, o posicionamento da torre. É melhor jogar com material igual, mas atividade de peças mais forte. O rei ativo e a torre ativa. Que aí, isso aí, às vezes, você consegue capitalizar de novo o material, se seu rei estiver bem colocado. Então, aqui ele larga o peão de B2, ele ativa o rei, e mesmo o Emanuel Lasker recuperando um dos peões, agora o rei branco não está mais cortado. Por exemplo, se ele ficasse preso ali na última fila. O rei branco agora pode ter uma participação mais ativa no centro e na ala do rei. E ainda, para piorar, para o lado do Lasker, o lance torre A5, a gente cria o que a gente chama de torre do grau. O que é a torre do grau? É aquele autor famoso, inclusive os cubanos ali consomem muito os materiais do grau, né, os tomos do grau. Esse termo torre do grau foi o Roberto Grau que inventou, né? Que é a torre ativa, onde ela defende o próprio peão, ataca o peão adversário e ela ainda consegue fazer uma atividade pela quinta fila ou pela sexta fila. E essa atividade, sempre de olho na possibilidade da sétima fila, ela restringe as peças do oponente. Aqui o Lasker, ele é obrigado a jogar a torre B7. Aqui ele não tem opção. Porque se o peão de A7 cai, acabou o jogo. Então ele joga a torre B7. E aí agora o Rubinstein faz aquela jogada cereja do bolo. A torre do grau na sexta fila. Para quem quiser mais informações dessas questões de torre do grau, procure lá os materiais, os livros antigos ali do Roberto Grau, né? São 4 tomos, se não me engano. Certa vez eu estava numa sequência de torneios na Colômbia, conversando com os cubanos lá, e estava hospedado num lugar que tinha um monte de cubano na Colômbia, nesse torneio, e trocando ideia, eu falei, qual que é o material aí, sei lá, da escola cubana mais revolucionário? Eu pensei que os caras iam responder Capablanca, né?
Pensei, vai ser capa branca. Claro que os caras falaram que o capa branca é tipo o ícone máximo do xadrez. Mas eles falaram, não, os livros do Grau são uma base importantíssima da escola cubana, que é uma escola fortíssima, né? Culturalmente, assim, do xadrez latino-americano, né? Aí eu falei, pô, não sabia, né, que o Grau até me instigou a estudar mais, né, o material, né? Que eu já conhecia, mas não, na época não tão profundo, né? Falei, pô, achei que os caras iam responder só capa branca e ponto final, né? Não, não, a resposta foi um pouco mais interessante. Então, exatamente. Então, o grau é uma base de aprendizado assim, incrível, né? E aqui a gente tem o princípio aqui da torre do grau, né? Então, essa torre, ela corta o rei adversário de qualquer tentativa de atividade. Então, você já limita a peça do oponente. Ela fixa a torre adversária preso no peão de A7. Então, essa torre está escrava. E, por outro lado, ela também está ativa, né? Ela pode migrar para outra zona de ataque, se for necessário. E as peças brancas aqui, ó, principalmente essas aqui, elas têm liberdade para progredir. O rei branco está livre, os peões aqui estão totalmente livres para avançar, né? O peão de A7 está preso, os peões de H7, G7 não tem muito para onde ir. Mas vamos ver aqui a sequência, né? Seguiu o ré F8, jogada meramente aí de esperando, né? Essa é aquela jogada que a pessoa faz assim, basicamente já olha para o relógio pensando assim, quando é que vai acabar essa tortura, né? Que horas começou a rodada? Que horas que eu vou jantar? Porque isso aqui claramente é um lance que a pessoa já está quase jogando a toalha, né? Aí o Rubinstein, E4. Peão passado, uma hora você vai avançar, né? Beleza, ganhando espaço, 2C7, só tá esperando. As jogadas do Lasker aqui não vem muito ao caso, viu? Ele vai fazer jogadas assim que qualquer pessoa poderia fazer, viu? Apenas de esperar. H4. Também outra coisa importante. Nos finais de dois, mas na verdade sim, qualquer final, principalmente se você tiver algum tipo de vantagem material, você deve sempre buscar ganhar espaço nas alas. Ala do rei ou ala da dama. Quanto mais território você ganhar com seus peões, mais você tira território do oponente, mais você facilita a sua vitória. Entendeu? Então, H4 é um lance que faz total sentido. Esse peão daqui a pouco ele pode ir para H5. Um dia, quem sabe, não está descartado dele ir para H6. Você está ganhando espaço, entendeu? E nos finais de torres, então, grava aquilo que eu falei antes. Você tem que ter atividade do rei, atividade da torre e ganho de espaço com os peões. Eu sei que parece que é muita coisa, mas isso, se você tiver uma boa técnica de finais, você consegue fazer isso aí tudo tranquilamente, no time certo, sem pressa. Rei F7, só está passando a vez. Qual que é a jogada mais lógica agora? G4, ganhando espaço. Rei F8, o Lasky aqui já ligou o modo de só esperar, né? Qual que é a próxima jogada? Vamos melhorar o rei. Rei E7, qual que é a próxima jogada? Vamos ganhar espaço. H5. Aqui poderia ter invertido a ordem, poderia ter colocado o peão em H5 primeiro, não ia fazer tanta diferença. Aí agora o Lasker falou, não, peraí, se eu deixar o cidadão avançar demais, eu vou ter realmente problema. Jogou H6. O problema do H6 é que agora ele deixa, por exemplo, uma possível invasão do rei branco na ala do rei. As casas brancas ficam enfraquecidas. Então, beleza, jogou esse, rei F7. Qual que é o próximo passo? Ganhar espaço. E ainda, esse peão agora está chegando, né? E detalhe, olha que interessante. A torre branca e a torre preta, elas meio que ficaram congeladas ali, né? A torre branca está no potencial ideal ali, travando a torre preta, e a torre preta não tem o que fazer, está refém, né? Aí beleza. Torre B7.
torre D6, torre E7, torre A6, repetição aqui. Esse é o tipo de repetição só para... Eu acho que é mais para testar os nervos do oponente do que alguma coisa mais concreta. Eu acho que é válido, cuidado só para não repetir, né? Esses dias estava jogando o Gukesh com... eu não lembro quem que era o oponente do Gukesh. O Gukesh foi fazer uma dessa, repetiu a posição sem querer. Ele foi lá, ele estava dominando o jogo, aí ele fez um lance, o cara não tinha resposta, estava todo zugado, aí deu um lance, daí ele voltou, aí quando ele volta, o cara chamou o árbitro e falou, ó, vai repetir 3 vezes. Aí ele, tipo assim, doidou, né? Então tem que ter cuidado, porque às vezes você quer torturar o adversário, tem que ter cuidado para não repetir 3 vezes o diagrama, né? Aí que jogou esse, claro que se jogasse agora o ré E7, ele iria mudar, se jogasse qualquer lance aqui. Jogou esse, e agora torre C6. Não está repetindo nem nada, voltou. E agora a jogada A3 e abandonou. Aí aqui que vem aqueles momentos assim, quando você está estudando um livro, né? Você fala, pô, o que o cara abandonou aqui depois de A3, né? Não parece que isso aqui leva a muito avanço, né? Mas por incrível que pareça, controlar essa casa é importante, que seria um contra-jogo do adversário. Vamos entender primeiro por que ele abandonou. Falta de opção. Vamos lá. Se ele jogar um lance como ré F8, o que eu faço? Rei G6. Não adianta jogar rei G8, porque vai levar mate. E o rei vai chegar aqui e vai acabar mais cedo ou mais tarde ganhando o peão de G7. Então, por exemplo, deixa eu ver se tem análise aqui. Por exemplo, torre B3 é um desespero, cai G7, cai H6 e acabou o jogo, né? Essa seria uma opção. Ah, tá. Então, e se ele não jogar rei F8 aqui? Se ele jogar um lance como rei E7? Vou jogar rei G6 da mesma forma e vai acontecer o mesmo acidente aí no peão de G7. E se ele jogar, sei lá, um outro lance aqui, por exemplo, nessa posição aqui, após A3, ele, por exemplo, jogar a torre E7, né, que seria uma alternativa. Aí, dessa vez, eu vou jogar E6 cheque, o rei tem que ir para a oitava, rei G6 ameaçando torre C8 praticamente mate, única, e agora teria um lance brutal aqui, bonito, E7. E aí abandona. Se tomar, mate em 2. Torre C8, torre E8, torre toma E8, mate. Se jogar ré H8, agora eu posso simplesmente jogar um lance como ré F7 e game over, né? Ou até um cruel torre D6 também, porque tem tema de mate. Deixa eu ver se acabou os lances candidatos aqui. Ah, ele ainda poderia tentar um A5 aqui. Mas agora torre A6, por exemplo, torre B5 para defender, torre A7, rei G8, A4, expulsa a torre de B5. Por exemplo, se a torre jogar em C5, agora eu jogo rei E6 e vou jogar tranquilamente um lance como rei D6 e fazer dama. Então também não serviria. E acho que acabou os lances aqui das minhas análises. Aqui. Acabou. Então, por conta disso aí, a tortura aí chinesa, o Lasky abandonou depois de A3. É porque ele deve ter olhado a posição e falou assim: ré F8 perde, rei G8 perde, torre E7 perde, A5 perde. O que eu vou fazer nessa partida, né? Aí foi. Mas assim, o Rubinstein aí, ele ganhou essa partida até de maneira, vamos dizer assim, bem tranquila. Porque, primeiro, que ele escolheu um posicionamento mais seguro para o rei. Segundo, que ele soube neutralizar aquela tática primitiva do Lasky. Terceiro, depois, quando já estava ali no final de dama e torre para cada lado, a organização de peças ele tornava a posição dele muito mais sadia, né? O rei branco não levava mate em nenhum momento, igual a gente viu nas análises. O tempo inteiro, a dama e a torre branca sempre com mais energia ofensiva, tanto que na hora que ele entra no final de torres é por falta de opção mesmo, aquele momento que propõe a troca de damas, né?
E aí, claro, aí no final de dois ele só aplicou o conhecimento aí, a lá Roberto Grau aí, para transformar uma vitória tranquila aí, né? Uma vitória que muita gente aí, se não tivesse aquelas jogadas sofisticadas, como o Dama C1, né? Muita gente se enrolaria aqui, né? Dama C1 é genial, é uma jogada assim, estupidamente genial. Quando eu vi a primeira vez esse lance, e principalmente depois que acontece essa sequência, eu falei, como é possível esse cara ter entendido isso assim? Porque é muito tentador a gente tomar o peão de C6. Só que se você toma o peão de C6, é justamente tudo que as pretas querem, né? Seja nesse cenário ou nesse cenário, né? O preto, ele quer esse contra-jogo, entendeu? Não quer dizer que seja um contra-jogo que vai salvar, mas pelo menos é o esperneio, né? Só que quando ele joga F3, é um balde de água fria no jogo do Las, que é absurdo, né? E olha como que de repente as peças brancas fazem sentido. A dama está perfeita em C1, por incrível que pareça. A torre em F1, sem ter buscado uma coluna aberta, ela já está no local, perfeito, e o rei branco protegido, né? Então, a mensagem, né, nessa aula de hoje é essa, tanto da partida do Kasparov contra o Karpov, quanto nessa aqui do Rubinstein contra o Lasker, e são partidas até com estilos diferentes, né? Partida do Kasparov mais recheada de peça, né? Vai estar no PGN ali, as análises e tal. E a do Rubinstein é uma partida já mais visando finais, né? Mas as duas, elas seguem o princípio de se você consegue acertar o posicionamento das peças, a tática vai fluir naturalmente em seu favor. Agora, se você erra o posicionamento das peças, se você roca para o lado errado, se você, igual a partida lá do Karpov, né? Os cavalos do Karpov em nenhum momento conseguiram jogar, né? Os peões do Kasparov marcaram os cavalos certinho, não teve jogo. O Karpov não conseguiu posicionar ativamente os cavalos. Aliás, é até estranho, né? Porque, igual eu falei, o Karpov é um dos melhores jogadores assim de posicionamento de peças da história, né? E o Kasparov não deixou ele jogar, né? Aquela partida. Não jogou. Até se alguém mostrasse aquela partida e não falasse que era o Karpov jogando, eu ia falar, não, esse cara aí foi engolido, né, pelo Kasparov. Quem que é esse cara? Ah, é o Karpov. Opa, peraí, como assim é o Karpov? Karpov foi dominado daquela forma, né? Porque o Kasparov acertou o posicionamento das peças e o Karpov estava num dia ruim, né? Levou uma preparação de abertura, né? Tá, mas aí não vem ao caso, né? Então, acertar o posicionamento das peças é o essencial para entender o meio jogo e saber transitar para o final aí na hora certa, né? E os arremates táticos, né? Alguns posicionamentos são genéricos, né? Cavalo na sexta, torre na sétima, dama centralizada, bispo numa diagonal, rei no local seguro. Mas tem que tentar transcender a teoria, né? Não é só tipo, eu vi no livro falando que o cavalo na sexta é bom, mas coloca na prática. Cavalo na sexta é bom, na quinta também é próximo do ideal. Eu vi no livro que a torre tem que usar as colunas abertas para poder alcançar a sétima e a oitava fila. Então, coloque isso em prática, né? Aí a pessoa vai praticar, ela sabe que a torre tem que ir na sétima, e você vê a pessoa não usando a sétima fila. Você fala, por que você não colocou a torre na sétima? Viu um fantasma lá, né? O cavalo tem que ir para a quinta ou para a sexta fila. Aí a pessoa está lá colocando o cavalo lá no escanteio. Não adianta, né? O bispo tem que ter diagonais abertas. Aí a pessoa coloca o bispo numa diagonal fechada. Ou fecha a posição toda para o bispo. Também não adianta, né? Então é aplicar, né, essas coisas aí. Claro que às vezes vai ser difícil, principalmente se pegar um adversário bom numa partida, né? Ele não vai deixar você jogar. Vai ser igual o Kasparov ali com o Karpov. Com certeza deve ter sido uma das maiores torturas que o Karpov já sofreu na vida, né? Porque não conseguiu colocar nenhuma peça em jogo, né? Naquela partida, né?
Então, ele deve ter sido completamente torturante. Mas se souber aplicar essas coisas que eu falei, tranquilo. Aí eu vou deixar o PGN ali certinho, depois vocês conseguem revisar as partidas. Tem até uma terceira partida que eu coloquei, mas que eu sempre gosto de ter uma partida reserva, caso dê. É uma do Fischer contra o Petrosian. Também é uma partida muito impactante, assim. De repente, até numa próxima aula, podemos até ver essa partida, não sei. Mas, de qualquer forma, eu já vou deixar no material em PGN ali. É uma partida bem famosa e tal, uma partida que também muda o curso do xadrez, assim, de entendimento, assim, quando a pessoa estuda essa partida. Pelo menos para mim foi, né? Beleza? Então, no mais é isso. Deixa eu deixar aqui a questão de... Pronto. Então, no mais é isso aí, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aí? Às vezes não ficou respondida aí? No chat aqui, acho que tentei responder o máximo possível, né? De repente, às vezes fica alguma coisa. Tem alguma dúvida aí? Qualquer coisa vocês mandam no grupo lá, me marca e eu respondo, né? Se ficou alguma coisa. E a gente se vê nas próximas. Tranquilo? Então aplica aí essas questões que eu falei, essas dicas aí. São dicas aí que, se aplicar, dá um upgrade no jogo da pessoa. É matemático. Matemático. Se você começar a colocar as peças, prestar atenção nessa questão de colocar as peças onde a matemática está mandando, onde a natureza da peça está mandando, você vai melhorar teu jogo, vai levar menos golpe tático, vai levar menos mate, vai saber explorar mais as oportunidades, entendeu? É só respeitar onde que a peça tem que ir. Cavalo tem que ir para a cesta? Coloque na cesta. Pronto, você vai ver que vai funcionar melhor. A torre tem que ir na sétima? Dá um jeito, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Valeu aí. Qualquer coisa é só mandar lá no grupo aí. A gente se vê aí. Abraço aí. Valeu.